Olá a todos! Na dosezinha de reflexão de hoje, eu quero fazer algo diferente. Eu quero falar um pouco da minha experiência como professor de filosofia numa escola de ensino médio, ou seja, trazendo a filosofia para adolescentes, e falar também justamente sobre essa nova adolescência, essa nova juventude, que já é bem diferente da minha, que foi só há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu estava no ensino médio. E já vejo muitas diferenças e gostaria de comentar sobre isso. Então assiste até o final, roda a vinheta. Tem muita gente que fala que essa juventude está perdida, que essa juventude só quer ficar na internet, não quer saber de escola, que isso vai ser prejudicial, e diz que tudo isso é ruim, que está prejudicando, que vai ser pior para a nossa sociedade. Eu acho que essas críticas têm valor, elas têm algum fundamento, mas eu não concordo não. Acho que temos hoje são conceitos diferentes. Se antigamente se falava em juventude alienada contra a juventude engajada, hoje a gente não tem nenhum dos dois. O que a gente tem é juventude conectada. Antigamente se dividia os jovens engajados, aqueles que fazem parte de grêmio, de DCE, esse tipo de coisa, e jovens alienados, que só querem assistir TV, que só querem o seu dinheiro, trabalhar, ficar rico, esse tipo de coisa. Hoje em dia, no geral, o que eu vejo é essa polarização ideológica que aparece até na internet por culpa da minha geração, que é quem mais posta, quem mais participa e tal. Eu não vejo isso acontecer muito nessa juventude de hoje. A juventude de hoje fala muito mais em desenvolvimento sustentável, ou seja, uma forma de se ter o desenvolvimento na vida particular e que isso seja benéfico para a vida da sociedade. Não se fala muito mais em revolução, assim como não se fala muito mais em foda-se, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Se fala em eu vou fazer o que eu quero na minha vida de forma que isso ajude o resto da sociedade. Esse fato de estar conectada com múltiplas realidades ao mesmo tempo, eu creio que abra um pouco a cabeça da nossa juventude. Eles estão muito à frente em assuntos como homofobia, como criminalização das drogas e assim por diante. Porém, eles têm séria dificuldade para alguns conteúdos mais formais, como, por exemplo, pena de morte. Por quê? Porque eles não conseguem entender muito bem qual é a função do Estado moderno. Que quando ele entra nesse conteúdo mais clássico, parece que fica tão distante dessa realidade conectada deles que as opiniões se perdem, ficam sem embasamento. Acho que é um papel da escola trazer toda essa conectividade para dentro de sala de aula. E esse talvez seja o desafio para o professor agora, nessa segunda década do século XXI. Por quê? A minha geração, lá da primeira década do século, ela estava revoltada e o que fazia? Se achava sozinho no mundo, que sua opinião não tinha muito sentido e ficava em casa chorando, escutando música emo. Era a geração emo, ali, Green Day, né? Esse tipo de música assim que bombou. Hoje tu tem uma juventude que protesta virtualmente e uma relativa parcela que vai à rua literalmente protestar. Por isso que a gente vê já a década iniciando com protestos em todo o mundo e é reflexo diretamente disso. E embora tenha figuras mais ou menos da minha geração por trás, na frente, desencabeceando tudo isso, tu tem essa nova adolescência. Essa adolescência do